o tema. Isso é bem interessante. A aula consistia em trabalhar justamente essas formas de preconceito, né? Nós escolhemos um tema, né? No meu caso, do meu grupo, foi o racismo, e nós elaboramos uma aula, né? Como se fossem para crianças, mas que o objetivo dessa aula era despertar nas crianças o não preconceito pelas diferenças, seja ela... Não era sobre racismo. No meu caso, no meu grupo, nós elaboramos uma aula de artes, onde nós iríamos trabalhar as cores, né, com confecção de pincéis e tudo mais, e nós trabalharíamos com eles, e depois nós traríamos um quadro da Tarsila do Amaral, se não me engano, não foi, que eu sugeri, dos operários, né? E depois nós sugeriríamos para eles que eles fizessem autorretratos, né? Cada um fizesse um autorretrato de uma forma diferente, de uma cor diferente. Quem fosse branco faria um autorretrato negro, o outro negro faria dele branco, e por aí vai. E depois nós conversaríamos, né? Falaríamos sobre o racismo, enfim, sobre o preconceito. Na verdade, então, cada grupo teria um tema, né, o racismo, o preconceito regional, social e tudo mais, mas escolheria um tema para a aula. Esses temas originais, racismo e tudo mais, eles deveriam ser combatidos na prática daquela aula. Isso é, as relações estabelecidas para desenvolver o tema, o dela foi na questão da arte, mas teve acho que futebol, matemática, né? Então, assim, o tema da aula poderia ser qualquer um que ele escolhesse, mas as relações para desenvolver aquela aula deveriam, né, trabalhar contrário àquela questão que nos afligia na sociedade, né? Fala um pouquinho de cada trabalho. O meu e o dela era líder, me escolheu, a gente é muito diferente. Mas eu não me lembro exatamente o meu tema. O nosso era matemática, e a gente trazia uma receita de bolo. Era bolo de aipim, bolo de mandioca, bolo de macaxeira. E cada lugar, né, numa sala de aula, várias pessoas vêm de diferentes lugares, por exemplo, do Rio de Janeiro. A minha mãe é nordestina, a mãe dele é paulistana, dele, sei lá, é do Rio de Janeiro também, então cada forma. Os outros grupos foram elaborando. Da Kátia, que era sobre o racismo, né, Kátia? Ah, só sobre o meu? Ah, só sobre o meu era isso mesmo. Deixa eu falar. Deixa eu falar do meu grupo. Bom, e nós mostramos com essa receita que a finalidade ia ser, o final ia ser o mesmo. O final ia ser um bolo. Então, se você viesse de outro estado, falasse macaxeira, ou aipim, ou várias formas que é conhecida a mandioca, o resultado final era um bolo. No caso, eles trabalharam essa questão do preconceito regional, e mostrando que cada local trazia uma cultura, mas enfim, que o resultado poderia ser o mesmo, e que aquela cultura também poderia acrescentar uma outra coisa. Através do bolo, quer dizer, não precisava falar isso explicitamente. Não precisava falar isso explicitamente, né? A prática levaria a mostrar que a contribuição diferente é importante para o todo, né? Bom, e como é que a gente elaborou, como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? Como é que o decorrer, você levou umas 3 aulas, né? 3 aulas. Como é que era a prática disso? Cada grupo se reuniu e fez o trabalho e ponto? Não. Depois de toda a polêmica, né? Depois de todo o trabalho lá já elaborado e apresentado lá, né? Decorrer do trabalho. Como é que foi construído o trabalho? Pois é. Nós fomos construindo o trabalho e o Marcelo ia pegando os grupos e passando um membro de um grupo para o outro e trocando ideias, né? Não é isso? Era isso. Né? Se eu bem me recordo, eu sofro um pouco de perda de memória recente, mas eu acho que era isso. Adoro.
Aí, então era isso. Ele ia trocando, né, um membro de um grupo Cada grupo ia passando para o outro, e aí nós trocávamos ideias e informações, enfim. A ideia, assim, tinham várias etapas para fazer o trabalho, igual o trabalho, tipo, o roteiro. A ideia é que cada etapa fosse socializada. Então eles tinham que fazer uma mexida nos grupos, de forma a contar como estavam fazendo, pegar uma crítica e deixar uma sugestão também. Né? E aí eles retornavam para o grupo com a contribuição dos outros grupos todos, que a contribuição cada um deu, até concluir esse final. Né? Acho que foi um trabalho assim, bastante interessante, né? Mostrou as dificuldades que nós temos trabalhar com as diferenças, porque no primeiro momento a gente fala assim, agora você vai escolhe pessoas do seu grupo, de preferência que você não conviva. Pronto. Né? Até então a aula sobre as diferenças estava ótima, porque todo mundo concordava que as diferenças acrescentam, somam, e a educação tem que ser a partir da diferença. Tudo lindo. Né? Até praticar. Até tirar da zona de conforto, até praticar. E aí não se consegue. Se não se consegue entre a gente, como é que a gente vai conseguir, né, mediando um grupo? Né? Então o objetivo era esse, era realmente tirar da zona de conforto e colocar, aproveitando que tanto o professor quanto o aluno, ele está nesse papel duplo, né? Em algum momento ele é o mediador, em algum momento ele está sendo mediado também por outras relações. Né? Então a gente fez isso, deu um certo trabalho, deu muita reclamação. Pena que não deu tempo de botar em prática, né? Porque terminou o período, deu tempo de cada grupo colocar em prática o seu trabalho. Ah, não. Mas aí planejaram uma aula, enfim, apresentaram lá na frente. O objetivo, eu acho que foi atingido aqui pelo Marcelo, né? Que era trabalhar essas diferenças aí, causar uma perturbação, fazer a gente viver na prática, né? Como é realmente lá no cotidiano da sala, né? E principalmente perceber essa questão de que nós sempre falávamos, eu falo em quase todas as minhas turmas, a importância que a escola tem na formação das pessoas, e, portanto, a responsabilidade que a escola tem também pelo estágio que está a sociedade. Todas as questões que nós pegamos, preconceito regional, social, violência contra a mulher, homofobia e racismo, são questões existentes na nossa sociedade. São questões praticadas por pessoas que passam sua vida na escola. E aí a gente tem que discutir, já fizemos no segundo período, né, como que a escola reforça isso e como ela pode vir a combater. Não é só no discurso que vai ser combatido, né? É na prática. Não adianta fazer um discurso que não é legal discriminar, né? Depois fazer jogos de competição entre os grupos de meninos e meninas, reforçando diferenças, enfim. Né? Então, acho que foi muito legal. Elas reclamaram muito, na verdade, da integração com os diferentes, mas o resultado foi muito bom mesmo. Foram aulas muito interessantes, principalmente se preocupando tanto quanto a matéria em si que elas escolheram para a aula, mas como construir aquela aula, que eu acho que é o principal objetivo. Né? Gente, antes de passar para a Solange, perguntar se alguém tem alguma dúvida,